Aberta, né? Então vamos acalmar nosso coração da nossa correria do nosso dia a dia, né? Alguns chegaram do trabalho agora, ainda está naquele frisson, dos afazeres de casa também, que não é fácil. Vamos tentar relaxar ao máximo, para que a gente aproveite bastante desse momento. E agradecida, aqui estamos, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudo, de conhecimento, mas rogando sempre a Tua ajuda, para que possamos verdadeiramente entender, colocar em prática, meditar sobre o que é dito aqui. Que a nossa essência é evoluir, estamos aqui buscando o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Agradecemos muito a presença dos irmãos benfeitores, que nos ajudam nesse estudo, que estão sempre presentes, abrindo nossas percepções, renovando as nossas energias, que eu tenho certeza que muitos passes são dados nesse momento, que muita água é fluidificada para quem coloca água, assim como eu. Sei que é um estudo, mas nós estamos aprendendo que toda conversa edificante, ela traz benefícios para nosso espírito. Te pedimos, Senhor, que ampare e socorra todos aqueles que nesse momento estão hospitalizados, estão com problemas físico e mental, aquelas pessoas que nesse momento perderam um pouco de sua fé, que se esqueceram de orar, e que nós aqui reunidos, todos com o mesmo propósito, possamos emanar para esses irmãos uma energia salutar de renovação, de coragem, de fé, na certeza de que todos nós somos amparados e somos socorridos, porque somos filhos de Deus. Que assim seja, que tenhamos uma excelente noite de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite, gente. Você falou em água fluidificada, Marina? A minha vem redobrada, que a minha já vem aqui, Centro Espírita, Raio de Luz. Ganhei ontem no brinde lá no raio, e para reforçar ainda botei a camisa. Agora que maravilha. A água vai ficar totalmente... Oi? Ô Mário, deixa eu falar, encontrei com o Mário, que ontem foi a doutrinária, né, no raio, e foi uma peça teatral das crianças da evangelização. E aí fiz o sorteio, né? Nós fizemos uma caneca para o sorteio. Você acredita, Ivonete, que eu encontrei essa criatura na Fazenda Grande 3, pegou na caneca, emanou energia, na hora do sorteio, ele não ganhou? Marmelada. É marmelada, né? A realidade, tá vendo? Ele emanou energia na caneca e ficou para ele mesmo. Foi bônus que ele ganhou, foi bônus. Só tinha uma, foi, Tereza? Foi, só eu encontrei com ele. Encontrei com ele para pegar a caneca, né, que tinha feito para o sorteio dos pais. E aí ele pegou na caneca, ainda brincou querendo guardar na sacola. Quando chega ontem no sorteio, aí quem ganha, Mário Sérgio, ele jogou energias, emanou, é minha. Ô Sérgio, no meu tempo, no nosso tempo, eu não sei se você pegou o tempo, se fosse no nosso tempo, o pessoal ia dizer assim, foi marmelada. Ainda bem que foi uma colaboradora, né, uma trabalhadora que tirou. A realidade é a seguinte, eu tentei ficar com a caneca antes, e pela primeira vez Jesus, né? A segunda vez Jesus premiou o bom ladrão. Jesus não premiou o bom ladrão na cruz, o bom ladrão sou eu, reencarnado. Eu tentei ficar com a caneca e fiquei mesmo, e ganhei mesmo. Ai, vamos lá. Tinha que ser, né? Onde é, Tereza? Onde é que ficou aí? Deixa eu te falar, Carmen fala, porque eu esqueci meu livro lá em Abrantes, vou pegar amanhã. Tá certo. Parou no último parágrafo que fala assim: na crosta, nossos irmãos menos felizes. Vamos lá. Aí. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões. Mas
Mas Mari disse que ia fazer uma recapitulação, recapitular esse capítulo. Meu amigo, né? Que começa a ser o parágrafo, né? Meu amigo, se já não estamos na carne, não é isso? Não, eu não tô achando é isso mesmo. Tá certo. Não, é esse capítulo mesmo, Tereza. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições, né? Porque foram duas perguntas, né? A de Vicente, como espantado vendo aquela população de espíritos no umbral, e ele ficou perguntando por que eles se organizam deliberadamente para o mal, não sabem que tudo pertence a Deus. Aí foi uma explicação. Aí André Luiz encadeou a pergunta: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Porque na Terra, o encarnado, alguns desconhecem, né? Exceção dos espíritas, diretamente falando. As outras religiões têm os seus dogmas, como ele citou, né? Acha que quem fez o mal está no inferno, preso, né? Mas a gente sabe que quem fez o mal, tanto quem faz o bem, caminha entre nós. Então, mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui, reticências. Aí ele vai responder, né? Ele acha aquele choque. Peraí, mas não sabe que já morreu? Não sabe que estão ainda presos a esses interesses inferiores da crosta terrestre? Dinheiro, herança, como a gente vai ver no capítulo sequente, não hoje, né? Que é o capítulo da doutrinação. Quem frequenta a mediúnica não pode perder o capítulo 21. 3 exemplos dos primeiros espíritos que André Luiz vai lidar. Ele está em um curso, né? São os espíritos que desconhecem que morreu. Como lidar com eles? Anicé Alfredo vai explicar para a gente. Então ele vai lá. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, né, são as duas naturezas que ele identificou, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, né, da crosta terrestre, inquietações sentimentais. Deixa eu fazer a pausa para botar aqui quem quer entrar. Cadê? Deixa eu ver. É já isso. Inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Ponto. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, seja na encarnação, resposta que ele deu na semana passada, que a gente leu, a André Luiz, o encarnado, seja, vou para Vicente, para André Luiz, para o desencarnado também. As quedas espirituais, seja quando estiver encarnado ou desencarnado, são sempre as mesmas, embora varie de intensidade e coloração. Então, essas zonas mais próximas à mente humana, é isso que influencia o que a gente vê aí, em sua grande proporção. Também o bem que influencia a mente humana para as atitudes do bem. Então a gente vai ver na balança o que é que está dando, pesando mais. O mal, é óbvio, está ainda um planeta de expiações e prova. A predominância é do mal, do egoísmo, do orgulho,
do interesse pessoal. Ainda predomina outra coisa. Agora, a gente tentar desmiuçar aqui, o que primeiro ele fala é o quê? Cooperativas para o mal. Foi isso que eu falei que a gente ia dar destaque, né? Ou seja, a gente vê isso, tem uma obra, André Luiz, Sexo e Destino. Sexo e Destino. Onde nós vemos tem ação e reação e outras, mas eu acho interessante Sexo e Destino, porque o espírito obsessor, vampirizador de Pedro, que é Nogueira, ele tomou conta da casa. Ele toma. Quem entra, André Luiz se adensa para ser visto, pede para falar. Ele pergunta qual o seu interesse com ele. André Luiz, observa a cena, o livro todo ele está em possessão. O homem é um homem bonito, um coroa bem posto, trabalha no banco, enfim. O espírito dorme junto, abraçado com ele, anda junto. Todo o livro, você quer entender possessão, livro Sexo e Destino. André Luiz, quando entra, qual o interesse? André Luiz desencarnado aqui. Quando ele percebe que André Luiz tem um interesse que não seja da bebida ou até de frequentar a casa, André Luiz é esmurrado. Ele desce o corredor do prédio correndo, porque ele não tem tempo de se tornar invisível. Se sobe alguém vidente e vê dois homens correndo, que ninguém está vendo, vão dizer que a pessoa é louca. André Luiz corre para o meio da rua e o outro espírito esmurrando ele, dando: a casa é minha, quem manda sou eu. Então você vai ver, quando eles perguntam, quando ele diz, ele permite que o amigo dele, um espírito, que também dá da uísque a sexo, de outro bairro, de vez em quando visite ele para sugar o homem na bebida e no sexo. E quando ele precisa de ajuda, quando o homem está enfraquecendo por conselho de mãe, conselho de amigo, para mudar aquela vida, ele entra numa cooperativa, ele pede ajuda, arregimenta 4 pessoas no Rio de Janeiro, desencarnadas, que devem favor a ele, chama o amigo que ele diz assim, que eu convido de vez em quando para tomar uns drinks no corpo dele, beber, fazer sexo no corpo dele. Aí ele convida. Então eles se cooperam no mal. Então, o livro Ação e Reação, Carmen acho que já citou aqui várias vezes, Mariana, o espírito, os dois querem ser vingados do fazendeiro Luiz, os 2 sobrinhos. Eles atraem 60 espíritos, 60, para ficar dentro da casa do homem. É uma cooperativa. Aí o bem não tem, o bem não coopera. É o que Kardec já vai identificar no Livro dos Médiuns. Rivalidade, está lá no Livro dos Médiuns. Rivalidade entre sociedades espíritas. O pior é que tem casa espírita que rivaliza com a outra. Vá na minha que é mais forte, Ivonete. Vá na minha. Ah, você está nessa aí? Essa aí não. Quem é que frequenta essa? Bom, curou quantos? E aí tem dirigentes que se promovem isso. Ah, mas o que é que surge? Vamos botar terapias outras, inúmeras terapias, porque aí enche a casa e rivaliza com aquela outra do bairro, que só tem o passe. Acha que é pouca coisa, só tem água fluidificada. Então você coloca um bocado de coisa. Kardec já tinha identificado isso. Está lá no Livro dos Médiuns. Rivalidade entre sociedades espíritas. Ou seja, quando o bem deveria também cooperar um com o outro, porque o mal está cooperando, né? Cadê que está aqui? Não está aqui não, eu não vou ler ainda, meu filho vai ler. 400 páginas, a história do Comando Vermelho e do PCC, né? Tem aqui 500 páginas. Há cooperativas, como eles fazem, se cooperam, dá uma trégua na guerra para cooperar, quando tem o interesse de aprofundar o mal e fazer mais o mal, que para eles não é o mal, é dinheiro, é poder, é isso. Então a cooperativa, como é que lida com esses espíritos? Por isso que ele faz a diferença entre os perversos e os ignorantes. Como é que um grupo mediúnico lida se ele não busca melhorar os sentimentos dele e estudar para se especializar? É quando chegar um espírito desse vai ficar cantando quanta luz, como eu falei, não vai dar conta. Todo mundo levantar quanta luz. É por isso que algumas vezes tá lá, os guias têm que intervir, né, na própria doutrinação. E geralmente os guias não trazem espírito assim a grupos
que não tem capacidade de lidar com eles, com esses que comandam. Então, tudo que está aqui, para quem quiser comentar, está na Terra. Sistema feudalista, que já não existia mais, né? Sistema feudal, está no mundo espiritual, eles querem baixa exploração de certas forças da natureza, oferendas, né? Com sangue, com muitas coisas, né? Para explorar certas forças da natureza. Na Terra não tem, no mundo espiritual também. Vem de lá a intuição, vem de lá as vaidades, né? Das pessoas tirânicas. Difusão de mentiras. 11 milhões de brasileiros creem que a Terra é quadrada, é terraplanista. Os satélites subindo, aí gente fazendo passeio, quem tem dinheiro, vendo a Terra, aquela bola redonda. 11 milhões, a segunda pesquisa que eu vi na internet, e 500 mil brasileiros acreditam que a Terra é plana. De onde vem essa difusão? Tá ruim a educação, viu, Tereza? A gente está precisando ensinar melhor, viu? Porque imagine. Isso aí. Quer dizer... Pois é, a teoria aí tá demais. Isso vem do mundo espiritual, pô. Difundindo mentiras, não tem reencarnação. Você pergunta se tem muito espírito que vai divulgar. Aonde? Nas igrejas. Estão divulgando lá. Por quê? Estão divulgando mentiras. Eles sabem que tem, mas eles não querem. Eles não querem que outro. Então encontram nos seus líderes afinidade e sintonia. Aqui. Mário, eu estou aqui refletindo o seguinte. Esse senhor aí do Sexo e Destino, que é uma pessoa de posse, né, bonito, e assim vários outros seres humanos daqui, que acha, eu tenho minha liberdade, eu faço o que eu quero, que eu sou livre, eu faço o que eu quero. E um esquema desse aí, do mundo invisível, esse que está se achando que é livre, que faz o que quer, é uma marionete na mão desses escravo. Aqui, ó. Escravo. Escravo. Escravização que se enfraquecem pela vigilância. Quanto mais faz asneira e acha que é livre, que pode fazer o que quer, eu faço o que eu quero porque eu sou livre, não se dá conta que é um escravo. Escravo. Na abertura do livro, quem leu aqui sabe, na obra é fantástica. Né? O espírito está com um convidado, ele convida o espírito, está rodando na janela, André Luiz entra invisível. Aí ele, 10 da manhã, o homem acorda, domingo, pega um jornal para ler, e toma o café, aí ele fala, quero beber, né? Aí ele vai lá, a hipnose, ele não entra no corpo, hipnose, quero beber, quero beber. O homem olha para o barzinho dele de casa, bota um uísque. Aí o outro que ele convidou, o meu amigo também quer. Quando o homem seca o copo, ele também quero beber, hipnose, sem pressa, uma técnica que o doutrinador usa, sem agonia de voz, sem levantar a voz. Quero beber. O outro vai e bebe, e ele absorve pela irradiação perispiritual. Diga, Ivan. E é livre, imagine. Eu acho, Sérgio, que essa pessoa que você está se reportando aí foi Cavalcante, né? Não, aí Cavalcante é do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse aí é Pedro, o personagem, e o obsessor é Moreira, livro Sexo e Destino. Moreira eu lembro. Cavalcante é o católico, um dos que vieram ser desencarnados. Então, as paixões, escravo, né? O usuário de droga, o viciado sexual, qualquer tipo de viciação, escravo desses desencarnados, né? Kardec não fala da vampirização, é André Luiz que traz isso, uma das modalidades da obsessão em grau superlativo, de ser vampirizado, né, pelo outro. Você viver com uma pessoa dentro de casa, ele sugando tudo, cara. Tudo. O que você come, o que você faz, tudo. O livro todo é isso, você fica chocado, né? Então, as paixões, tudo isso aí que ele falou, então, as inquietações sentimentais, os desequilíbrios da mente, os desvios do sentimento. Você olha pessoas assim, como é que a pessoa se desviou tanto? Homens casados, né? Um conhecido que eu era Jorma da Petrobras, né? Tio do amigo meu, ia tanto na casa dele no Flamengo, uma pessoa bem posta,
trabalhava em Manaus, um engenheiro da Petrobras, casa com piscina, casado, separou da mulher, normal, fazer o quê? Se separou. Rapaz, depois quando eu soube a notícia, foi com um amigo meu da Civil, que ajudou a ele a não cair, morrer. Não é que ele estava eu fico chocado, que um amigo meu também da Civil, que a gente frequentava a casa dele no Flamengo, jamais pensou que a pessoa Y. Aí o pessoal viu ele, as meninas entrando de 10 anos, 9 anos, a igreja evangélica na frente, o pastor viu, alguém viu, chamou a polícia, botou a tocaia. Quando entrou, né, ele cheio de coisa infantil, coisas... Pedófilo. Rapaz, fiquei chocado, os parentes dele moram aqui próximo de mim, frequentavam o raio de luz, os parentes dele, a gente chocado, no caso, não vou citar aqui, né, segredo, mas a gente ficou, eles foram pro raio de luz, pedir tanta ajuda, me lembro, com o Itamar, com todos, lá, embora não devam ter se aprofundado, como eu conhecia-o desde antes, né, fiquei assim, pasmo, né? O delegado entrou, deu o bote, ele com um carro de 400 mil, o delegado olhou pro carro dele, olhou pra coisa, sabe o que fizeram? Que o amigo, né? Quer livrar o flagrante? Pule pela janela do fundo e me dê a chave do carro. Ele pegou, não deu não. Aí então você vai preso. O delegado pediu, aí deu o flagrante, ficou meses preso, mas conseguiu sair com bons advogados. E ainda o delegado mandou, pediu a chave. O delegado olhou para a equipe, e aí esse carro é nosso, me dê a chave, você sai pelo fundo. E aí você arranja um advogado. Olha o que está aqui, ó. Tá vendo? Na terra, é assim também no mundo espiritual. Estão todos intuídos ali com aqueles outros. Diga, Ivonete. E veja bem como é que está com o andar da carruagem. Quer dizer, se o rapaz desse o carro, ele poderia continuar praticando os atos, né? Claro. Então, quando morre, eu vou para o céu, vou dormir no Senhor, só porque eu entrei na igreja faltando 5 anos para desencarnar. O pastor, o padre assegurou minha salvação. Quando chega no céu, aquele choque. O céu havia aqui, próximo, onde é que ele vai? Continua no mesmo bandalheira até que ele se arrependa ou a misericórdia divina atue numa reencarnação compulsória, às vezes de vários de vez. Aí a gente e o erro não iria ser só dele, do policial também. E até a parcela de culpa dele, né? Então é isso que está na terra. Ele está dizendo, está assustado por quê? Os mortos da terra. Como é que ele vai mudar? Ele muda, quando muda se quiser. Vem para a terra para mudar. Não mudou, por que vai mudar só porque acordou no mundo espiritual? Vai mudar na hora que ele desejar. Então vamos ler aqui. Mas e as armas, né? São as perguntas que nós faríamos, né? Como é que os benfeitores têm armas? Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Não vão dizer isso na palestra. Um pessoal que não conhece nada. Porque, veja que aqui é estudo, é pouca gente, né? Eu falo de encarnado. Palestra, você não dá para aprofundar muito isso, porque o povo não tem estudo, não vai entender. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo, pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. O que Carmen já falou aquele dia. Naturalmente, Ivan, a ninguém atacaremos. O capítulo é defesa. Não é ataque ao mal. É defesa contra o mal. Por isso que eu indiquei a todos questões 880, 885, Livro dos Espíritos, direito de propriedade, roubo. Todas as questões falam em defesa. O homem, encarnado ou não, tem direito de defender aquilo que ele conseguiu de uma maneira honesta, não atacando ninguém. Mas todo mundo sabe como é que funciona isso. Projeto elétrico, é cerca elétrica, é muro. Falando de encarnado, né? Como aqui está a nossa realidade. Né? Aquelas coisas que dão choque. Hoje, armas eletromagnéticas, eu que citei aqui, passou no jornal, a Rússia utilizando para bloquear os drones. Então, diga, Ivan. Abre o microfone, você levantou a mão? Tem também os cachorros, né, que tem a sua utilidade. E aquelas redes elétricas, está lembrado que nós conversamos semana passada?
do sonho que você já viu? Bezerra utiliza muito as redes elétricas. André Luiz não cita muito, mas nas obras de Filomeno é uma técnica da equipe de Bezerra de Menezes. Usa redes de isolamento. Então, os centros espíritas e as casas do bem. Estou falando da nossa realidade, né? Casa sempre. São 3 faixas de proteção, 3 escudos. 3 escudos. Efigênio Vitor descreve isso no livro Instruções Psicofônicas com detalhe. 3 faixas. E outros espíritos. André Luiz também já citou no livro Domínios da Mediunidade. No muro lá fora do raio de luz tem barreiras magnéticas. Depois, para o salão doutrinário, outra barreira em volta da mesa do palestrante. E em volta da sala, da mesa mediúnica, tem outra faixa. 3 faixas, para que os espíritos passem por uma seleção. Aqueles que precisam de uma mediúnica, aqueles que vão só para a doutrinária, aqueles que não têm condição ficam vindo lá de fora. Então, é defeito. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzir sob forte impressão, André Luiz. Qual o efeito? Também, Mário, não tem como matar. Como é que vai matar? Ele vai explicar aqui isso aí que você falou agora. Qual o efeito desses projéteis? É aquilo que você falou, né? Eles matam os espíritos? Não. Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e sobretudo demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Ou seja, não adianta atacar essa fortaleza. Às vezes os espíritos dizem na mediúnica, não adianta, né? Em desdobramento eu já tive, tenho 2 aqui em minha mente, né? Espíritos que pegando naquele lugar charcoso, tipo embarcações, armas pesadas, rasgados e short, e passando um para o outro e metralhando o raio de luz dia e noite. E outra vez eu vi os espíritos tudo com forma de cabeça de touro, corpo humano, que Itamar, me recordo de Itamar, Jandira e outros, eu andando para a doutrinária no sonho, né? Como é que pode? Olha para lá para o centro, mais de 50 espíritos dando chifrada nos muros do raio Era de luz. o que? Um minotauro? Zoantropizada é comum. O mais comum é o lobisomem no mundo espiritual. Mas a zoantropia é em todos os tipos. Então, furando aquilo ali. Mas aquilo também funciona. Não dá jeito para entrar no centro. Não tem. Qual a técnica do espírito? Bom, se não dá jeito para entrar na fortaleza, eu posso entrar como um cupim no trabalhador. O trabalhador me leva. O trabalhador orgulhoso, melindrado, coisa. Então entre por ele. Acabou. Não consigo entrar, então outras técnicas, né? Você vê isso também no livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Não consegue destruir as barreiras de proteção da casa. Eu entro como, né? Eu vou entrar com o outro. Mas fui barrado, mas ele está em obsessão. Meu pensamento está ligado no meu lá fora. Você vê isso na mediúnica, na doutrinária. A pessoa começa a palestra, a pessoa dorme. Terminou, está acesa. Mas não é possível que todo mundo se cansou tanto assim no trabalho de noite. A pessoa não faz uma pergunta, né? Por que termina, eu estou acordado, a tua lúcia? O palestrante começa, termina a coisa. Lá fora, o hipnotizador, durma. A pessoa despenca. Então, técnicas, livros, ele vai explicando várias. Matam, assustam. E assustam terrivelmente. Mas demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Bom, vai tentar, mas não vai destruir, a não ser que os trabalhadores da casa abram brechas, né? Diga, Ivan. Sérgio, você falou sobre essa questão do hipnotizador. Eu tive um caso aqui a semana passada, por 2 vezes que eu, conversando com essa pessoa que estava sob influenciação, eu adentrava com conhecimento espírita, ele ia adormecendo, mas assim, totalmente na minha frente, eu conversando, aí apagava totalmente. E na hora que até que ele estivesse recebendo passe, mas no outro dia, pela 2ª vez, eu digo, não, isso aqui está sendo hipnotizado. Mas aí eu começar alguma coisa do espiritual,
Mas apagava assim mesmo, ia apagando, bocejando, os olhos abaixando, entendeu? Fechando. E eu olhando para ele, fotografei, tenho ele aqui guardado aqui, entendeu? Ele dormindo justamente no momento que eu estava explicando para ele a situação que ele se encontrava. Você falou aí, eu me lembrei. É isso, né? Claro que a pessoa está cansada do trabalho, cansada do dia a dia, entra no ambiente e dorme, né? Ninguém está falando que ninguém possa cochilar. Mas o que Ivan citou também, a gente vai ver no livro. Nesse livro. Às vezes aquele que dorme na plateia pode estar sendo induzido pelo próprio guia dele para ser beneficiado ele, né? Ou extrair fluidos dele para beneficiar alguém. Mas o ideal, ele vai dizer aqui, quando chegar na crosta terrestre, na palestra, o ideal é que a pessoa fique acordada. Eu vim assistir a palestra, toda palestra tem algo útil para mim. Tudo que eu leio tem algo útil. Não é possível que o guia vai me induzir a ir para uma palestra para ficar dormindo. Tem alguma coisa errada com esse guia. Então não é muito guia, não é um guia muito amigo, né? Ele não quer que eu me esclareça, né? Ele não quer que eu abra meus olhos. Ele quer me manter escravo, um escravo das ideias que ele quer predominar sobre a minha obsessão. É o predomínio que logram possuir certos espíritos sobre certas pessoas. O espírito bom nunca obsedia, só influencia. Então, mas poderiam causar, né? Mas apenas assustam, né? André Luiz quer saber, porque acho fantástico. Como é que um bom espírito tem arma? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. A mente é tudo. A mente, né? Olha lá Kardec, né? O capítulo do Livro dos Espíritos. Sensações e impressões dos espíritos. Kardec desce quase 2 páginas, discorre sobre interpretando as sensações e a impressão que os espíritos levam após a morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. Meu Deus, vai assustar tanto que vai dar uma impressão de morte neles? O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade, né? Ele tem que ponderar mesmo a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou, porque senão eu e Tereza, Ivonete, cada um está comprando uma escopeta e botando dentro de casa como espírita, um revólver, uma pistola. O benfeitor pode, porque eu não posso. Então você tem que explicar bem. Ele teve que ponderar bem para que isso não se espalhasse no meio espírita. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Essa frase, Ivan, isso aqui dá um seminário, cara. Porque tem espírita ainda que não consegue ter uma visão que está no Evangelho, uma visão acima da matéria, mesmo ele sendo espírita. Não esqueça o capítulo do Evangelho. É preciso que você, acho que é um capítulo sobre a perda de entes queridos, sua visão, espíritas, pairem acima dos outros. Porque vocês são espíritas. Quem é que perde alguém? Morrer é mudança de um estado para o outro. Então quem é que vai morrer? Aquilo que o Carlos falou. Desencarna seu pensamento. Porque ele está pensando que os espíritos vão morrer. Tomou um balaço lá na porta do posto e caiu estatelado duro. Você morreu? É a pergunta, né? Que ele vai fazer, né? Desencarna o seu pensamento. Se eleva o pensamento. Busca aprofundar-se no que eu estou falando. Saia da superfície. Porque você desencarnou e continua com o pensamento igual lá na Terra. Então, tem muito espírita que continua com o mesmo pensamento católico, o mesmo pensamento coisa. Busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, seus corpos perispirituais. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior
estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Então o que ele está dizendo aí, Carmen? Pega 2 faixas. André Luiz já observou que o corpo dele estava saindo luz, né? Ele já viu. Ou seja, isso é fruto da mudança interior dele, da renovação interior, da atitude do bem, que ele está sutilizando o seu perispírito, se tornando aquilo que os irmãos da Umbanda chamam espíritos de luz, né? E que o Espiritismo também chama, junto com nossos irmãos umbandistas, espíritos de luz, né? Mas esses outros que estão aí estão densificando pelos interesses inferiores, que ele citou na outra página. E vai se aprofundar no capítulo seguinte, né, que a gente vai ver Malaquias, Aristarco, que é uma aula de doutrinação. Eu quero saber dos meus escravos. Olha só, o Espírito chega por mim e diz isso a Ivan, doutrinador. Eu quero saber dos meus escravos. Eu paguei um bom valor a Carmo Garcia. Eu quero saber como o doutrinador age. Capítulo seguinte. Como responde? Não tem escravo? Como é que pode o senhor ter escravo? Pensar nisso? Será? Quem tem o livro sabe que a resposta não é essa, né? Mas a gente aguarda o próximo capítulo. Então, esses espíritos que assim estão ainda ligados à mulher que está em casa, ele está com o ciúme, em vez de sutilizar o seu corpo, ele está adensando as moléculas ao ponto de se tornar só uma cabeça, um crânio, um ovoide, né? Esse livro não cita, né? Um ovoide, ele perder a forma humana, ficar só o corpo mental, né? Densificou tanto que ele perde até a forma, outras formas de bicho, de coisa, densificou. Então, a questão é livre-arbítrio deles. Livre-arbítrio. Nossos projetis, portanto, expulsam os inimigos do bem por meio de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso, perispírito denso, dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Desencarna o pensamento, André Luiz. Ele está dizendo, você morreu, criatura? Você está aqui, cara. Quem é que morre? O cara está no mundo espiritual, tem anos, e o pensamento está na Terra. Claro que ajudou a gente a compreender. Quem é que... O Espírito diz assim, Ivonete, vou lhe matar. É só você que vai morrer? Porque você está falando com o morto. E daí? Depois você me matar? Uma vez o Espírito disse para mim, um médium obsidiado, né? E depois que eu morrer, o que é que vai ser de mim? Ele parou. Eu digo, eu vou responder. A primeira coisa que eu vou pedir a ele é que Deus me ajude a não guardar mágoa de você. E quando eu me readaptar, eu vou pedir aos meus guias para ir para junto de você, orar todo dia. O Espírito caiu fora. Ele largou o médium obsidiado. Ele já morreu, que medo faz pra mim, pô? Então não é possível que eu estou dentro da doutrina espírita, não desencarnei. Ele não está falando de outras religiões. Ele está falando para Ivonete, para Barreto, para Miramar. Você está na doutrina espírita, desencarne os seus pensamentos. Você está usando um corpo que tem prazo de validade para vencer, mas você continuará vivo. Não temam aqueles que matem o corpo, temam aqueles que lhe façam perder a alma, afirmou Jesus. O corpo é o corpo. Morreu, a gente sente saudade, chora, coisa. Mas, para o espírita, que já desencarnou o pensamento, Dona Azul, minha mãe segue viva. Erato, pai de Itamar, segue vivo. A gente sente saudade, chora, é normal. Mas sabe a certeza do reencontro. Acabou. Respeita quem ainda não tem esse entendimento. Mas para nós, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Todos os espíritos que são levados para o nascimento, para o centro, esperam ouvir nós algo diferente. Eles esperam ouvir de nós algo diferente, para ajudar a eles se elevarem no seu entendimento. Então, como é que a bala vai matar ninguém, Ivan? No mundo espiritual? Acorda, André Luiz.
A bala não vai matar porque você morreu de câncer, cara, e tá aqui junto comigo. Como é que a bala vai matar eles, pô? Vai assustar, todo mundo correndo. Depois eles voltam, que o perispírito se refaz de novo. Que a base é o corpo mental. Então, agora como é que você faz isso na palestra? Dá para fazer? Não dá. Porque o pessoal então assiste a palestra e vai comprar um revólver e ficar em casa. Não vai entender, vai comprar arma, não. Eu sou espírita, mas posso. Eu vi uma palestra, Mário Sérgio fez, ele falou que os bons espíritos têm arma. Então você não tem que omitir. Isso aí é bem complicado mesmo. Você tem que omitir. Mas a palavra é toda de defesa. Bote seu muro, bote bem sua grade. Complicado. Ivan falou, bote seu cachorro Rottweiler com os dentes, amole os dentes do cachorro. Bote tudo. Você tem direito de defesa. Você não está atacando ninguém? Diga, Ivan. Mas o termo correto que você usou aí, meio de defesa, é melhor do que com arma. A arma choca muito, né? Existem meios, né? Por isso que ele não está usando arma de bala de aço, projéteis elétricos. Existem câmaras, né? Existem aquelas redes, né? Redes elétricas, né? Como eu bem comecei com você semana passada, um caso que aconteceu comigo, você explicou, entendeu? É uma forma que... Ivan, o índio usa flecha, arco e flecha nesses trabalhos? Você acha que ele usa? Usa. A flecha, quando intencionada para não matar um bicho, direcionada para um outro índio, quando encarnado, mata? Pode matar ou não? Uma flechada. Quando é encarnado com encarnado? Mata. Então, pode matar. Os índios não andam com arco e flecha? Então, andam. Então, aquilo pró o quê? Vibrações de medo. Vai lá pegar. Então, quando sai em equipe a gente, muitos índios com arco e flecha na mão. Você sabe disso? Verdade, eu li isso também, Mário, é verdade. Existem os que ficam com flecha também para auxiliar, né, as equipes espirituais que vão visitar os umbraus, né, em algumas localidades. Tem livros que falam sobre isso. Militares do Além, não tem uma obra, mas Chico escreveu, né? Você acha que o centro tem o quê? O centro tem gente do exército, gente militar, as armas ali. O cara tá... vamos desencarnar o pensamento. Esses espíritos aqui, muito aqui não sabe nem quem morreu, é o capítulo depois. Então, continua na maldade. Aí ele vê, encontra a Ivonete. Os cabelos brancos lindos. Toda orando, aí daqui a pouco, aí os outros chegam, quanta luz, a Ivonete cantando aquilo ali, e os outros querendo de metralhador e outro, porque eles vivem nisso, ainda nisso. Não vai afastar, a não ser que Ivonete tem uma construção, uma edificação de evolução de um Bezerra de Menezes, que mesmo assim, como Ivan, utiliza redes. Está lá no livro Fronteiras da Loucura, especificamente, onde a equipe de Bezerra lança. Por que Bezerra, para ajudar a família no livro Drama da Obsessão, quando escreve, onde se mataram 2 pessoas da família, e os obsessores Leonel querem que todos os 10 filhos se suicidem. Todos os 10. Ele já consegue de Alcina e outro. Bezerra manda um índio na frente, o psiquiatra vai ao lado, né? Roberto de Canaiejas, mas vai Peri. Aí pergunta quem é Peri, ele com arco e flecha na mão. Sabe quem ele foi? Ele viveu na Argélia, ele viveu na região, ele comandou hordas de guerreiros quando era selvagem na região da Africana. Reencarnou no Brasil, melhorou um pouco o coração, né? Mas vai na frente. É ele que entra na casa primeiro, com arco e flecha. Está lá no livro, Dramas da Obsessão. Por isso que toda casa espírita tem índio, tem espírito que vem da África. Por que Bezerra foi? Ninguém vai fazer nada, Bezerra ninguém vai enxergar, ninguém vai enxergar Bezerra pela luz. Mas Bezerra manda fazer. O índio tira a parte grosseira de fluidos. Os espíritos se assustam quando entrando. Depois entra o psiquiatra, Roberto, para analisar a mente de cada um. É equipe, Ivan. É trabalho. Isso, aí, mesmo que o índio desse uma flechada no obsessor, ele vai morrer, Ivan. Eu lhe pergunto, como ele pergunta, a morte física na Terra, Ivan, não é puramente uma impressão? Porque se não for impressão para você, não adianta você ir para o centro espírita. Vai fazer o que lá? Porque você vai lidar com o espírito desencarnado? Não vale a pena ir.
Então, a morte física é uma impressão. Nós estamos cercados, todos nós, de espíritos aqui. Mas a gente só acredita naquilo que a gente pega e vê? Não, senão não iria para o centro espírita. Então, é uma impressão. Então, o índio está lá, se precisar de dar uma flechada, ele vai dar. Vai dar mesmo. Para proteger, para defender a causa que mandaram a ele. Você sabe disso, não vou entrar em detalhes, né, Ivan? Que é uma coisa particular do nosso centro. Mas se precisar, ele vai, cara. Ou ele vai deixar destruir a obra do bem. Que caridade seria essa? Você deixa de destruir uma instituição do bem, sabendo que não vai matar ninguém. Não vai. Então a gente precisa desencarnar. Achei interessante demais. Os nossos pensamentos, isso é pelo estudo e a prática, né? Que a gente vai tendo bastante sobre isso. Então, o fenômeno, ninguém desaparece, né? Ninguém. Zuíla não desapareceu, minha mãe. Heráclito Nunes de Brito não desapareceu. Ele segue vivo. Itamar no evidente não vê, nem eu. Mas no sono ela deve ter visto várias vezes, né? Às vezes acorda e não se lembra. O fenômeno é apenas de invisibilidade. Estamos cercados de mortos aqui agora. E ninguém está vendo, né? Ou por vezes de ausência. Zuíla se ausentou um pouco. Tem que tocar a vida dela mesmo. Vai ficar junto de mim, minha mãe. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa, né? Aí ele está falando da terra. Então, opa, eu não vou, mas Teresa, botar um revólver em casa, né? Mas Teresa anda num lugar onde sempre sofre molestações. Tem aquele negócio elétrico, né? Umas baterias que se apertam, o homem toma um choque, né? Tem aqueles que a guarda municipal aplica o choque à distância. Não mata ninguém. Mas a pessoa, a não ser que tenha um problema no coração, a pessoa que é lá se tremendo, lá no muro, na frente do meu muro do trabalho, é direto. Guarda municipal pega os drogados, dá aqueles choques, eles caem no desespero, com as pistolas de choque. Depois eles voltam no outro dia para usar crack de novo. Quer dizer, ninguém desaparece. Agora, quem mata, eu e Tereza não vai comprar arma, porque, como o Ivan falou, é equipamentos de defesa. Como ele falou, não é para matar, atacar, mas busca meio de se defender. Ah, não, vou deixar que os guias protejam a minha casa, eu moro num lugar, não bote grade não, fica aí esperando. Não bote lá suas coisas não. Então Jesus mentiu, né? Que Jesus mandou ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Diga, Ivonete. Olha, Mário, eu tenho um problema seríssimo com meu marido quanto a isso aí. Que eu nunca vi uma criatura com a fé inabalável e desacreditar que as coisas acontecem. No mundo de hoje, eu tenho o maior problema, que eu tenho que estar fechando o portão, que ele sai, por ele ficar tudo até o canto. Aí essa irmã dele que veio agora, que eu falei com você, que eu recebi a visita, ela mora em Portugal, aí ela ainda dando razão a ele. Aí eu disse, ô minha querida, olha onde você mora e olha onde eu estou. Ô Jair, está aberto aí. Amanhã a gente vai estudar sobre isso. Era bom que seu marido ouvisse o livro Serra dos Médios, o capítulo Tua Parte. Eu digo a ele, Tua Parte. É um problema seríssimo mesmo para mim. Isso aqui vai ser explicado amanhã no livro Seara dos Médios, capítulo Tua Parte. Não fica só esperando os espíritos, não. Faz exatamente, é. Eu digo direto a ele isso. Viu, Sérgio? Mas ele não. A amiga está falando aí, Ivonete. É porque, por exemplo, ele não tem esse tipo de energia de atrair esse tipo de pessoal. Aí ele tem, como ele confia e acredita, e aí geralmente não atrai e ninguém nem vê, porque isso aí parece um imã. Quanto mais você tem medo, mais parece que a coisa aparece você, porque você já anda com aquele pensamento de vou fechar isso aqui, senão o ladrão vai entrar para roubar. No dia que você esquece, o ladrão entra. Eu morava em São Cristóvão,
ficava assistindo televisão com o portão, a porta aberta até 1h da manhã. Os caras passavam, os ladrões passavam, me chamavam para eu fechar a porta. Eu dormindo, ele chegava assim, já isso, tu é doido, rapaz, tá tudo aberto aí, rapaz, fecha a porta aí, rapaz. Quando eu olhava, tava o ladrão com um revólver na mão, me pedindo bala, rapaz, me arranje 2 balas aí, porque os caras querem me pegar ali, querem fazer não sei o quê. Eu digo, rapaz, não tem não, toma o dinheiro, vai comprar. Agora você vê aí, né? Olha o que ele tá falando, morador, né? Os ladrões conhecidos conhecem o morador, né? Então tudo, mas vai com essa imprudência, com essa ação, né? Deixando sempre, até um dia que não passe um ladrão conhecido, fugido que invade a casa, como a gente vê na televisão, e a gente vai ver nesse livro, que os espíritos invadem as casas. Diga, Ivan, tá no nosso tempo também, você levantou aí. Não, porque o interessante é que é a mensagem que diz que sejamos prudentes como as pombas, né? Como as cobras, né? Não, sede mansos e prudentes, como as serpentes. Eita, bolou. Peraí, foi. Sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Por que os centros botaram as palestras tudo para cedo? Prudência. Os centros tiraram as palestras da noite. Não faz. Botou lá no Paulo Estevam 9h, ninguém me vê, só me vê 9 da manhã, 8 da noite. Falei com não vou mais. Aí ele falou, não, aí ninguém vem mais. Tiraram. Ninguém vem, é prudência. Mas não é um medo. Medo é uma coisa, é uma emoção básica, automática. Prudência é o que Jesus falou. Diga, Deus. Mas também, Sérgio, tem um medo também. Aí a prudência é você andar protegido, é você andar com os sentimentos diferentes. Mas você ter medo, um medo atrai. É um centro espírita que fecha, o centro espírita que muda o horário por causa disso e daquilo, porque tá perigoso, tá não sei o quê. Essa parte eu não tenho medo, não vou mentir. Eu vou qualquer hora. Qualquer hora. Aí, né? Eu vou dizer a você. Eu vou. Eu vou dizer a você que no tempo que as Malvinas era perigosa, eu entrava lá nas Malvinas. Já levei umas mudanças que o pessoal me chamava quando eu morava em São Cristóvão. 12h da noite, 1h da manhã, eu entrava nas Malvinas lá, que só entrava quem tinha coragem. Eu entrava e saía, não tinha nada. Rapaz, eu nunca tive medo, não, porque eu nunca andei com medo. Medo, todo mundo tem. Repito, para encerrar. Medo é uma emoção básica, fruto da nossa evolução. A gente reage ou foge. O que Jesus fala de prudência. Prudência, né? Não devemos ser imprudentes, segundo o mestre planetário. Nosso tempo faltam 5, mas vocês dois abriram a mão. Então alguém vai fazer a pressa. Fala rápido, Ivan, e depois Barreto. Rapidinho, olha. Quando eu cheguei na Bahia, eu cheguei em 1980. Olha os lugares que eu andava. Eu vendi algodão doce. Jailson, Vale das Pedrinhas. Desculpa lhe cortar. Vamos deixar o passado. O mundo é outro, Jailson. Acorda para a vida. Acorda para a vida. O rapaz falou, Chico Xavier Edivaldo não vai muitos anos em prisão visitar, como eles iam. Edivaldo falou, não dá mais. O mundo é outro. Diga, Ivan, depois Barreto. Não, Sérgio, você foi bem amplo agora, porque eu ia citar aquele exemplo daquela rua que nós descemos, tá lembrado? Eu já não vou mais passar ali por prudência. Isso. Aliás, quem deu conselho? Jailson. Jailson assim, Ivan, desce essa rua? Eu não desço. Eu só vou pela outra. Olha aí o Valentão. Mas ele não desce na rua em São Cristóvão. Ele morava em frente. Nós temos 4 minutos. Barreto quer falar, levantou a mão. Mas Jailson tomou 2 vezes. Diga, eu nunca falo isso não, rapaz. Espera aí, rapaz. Diga, Barreto. Jailson, é o seguinte, você está falando isso. Eu fico feliz em você ter essa coragem, essa fé. Mas só que aqui próximo, um vizinho, um conhecido nosso, ele por ter essa capacidade de coragem, e foi enterrado a semana passada. Porque veio a polícia, ele não acreditou, sentou na porta, morreu sentado. É isso aí, ó.
Esse aí para mim já fechou a noite. É melhor eu ficar com minha prudência mesmo. Agora, Jair, se quiser que sua valentia, Ivan, que é porque eu pego carona com os dois, aí ele descia numa rua, né? Jailson não desce aí não, a rua São Cristóvão, ele mora à minha frente. Aí Ivan descia, aí eu lembrei a ele, Ivan agora já evitou a rua, graças a essa orientação que Jailson passou, né? Jailson vai pela outra pista. Ivan, gente, só um minuto, parou aonde? A gente... Cadê? Tá gravado aqui. O tema é palpitante mesmo. Cadê? Mensagem. A morte física na Terra não é igualmente por impressão. Eu começo a partir daí que fica mais fácil. Viu, Sérgio? Rapidinho só. Prudência é isso aí, Sérgio. É você evitar lugar e mudar caminho. Isso aí é prudência. Isso aí é uma coisa, uma prudência aí, ó. Então vamos lá para a prece, 2 minutos. Vou fazer aqui. Foi tudo bom, graças a Deus. Vamos lá. Agradecer a presença do Cristo entre nós. Agradecer a presença dos amigos espirituais. Todos imbuídos em compreendermos aquilo que acontece em nosso derredor. Desde já, para melhormos nos conduzir os nossos passos, os nossos sentimentos, as nossas ações, buscando respeitar a todos que pensam de maneira diferente, que agem diferente, mas que nós, com confiança em Jesus, no Teu Evangelho, na presença dos bons Espíritos, possamos seguir, cada um dando aquilo que pode, porque nós somos seres individuais, não somos iguais uns aos outros, uns mais corajosos, outros nem tanto, mas todos com o mesmo objetivo, aprender para melhor servir junto à equipe espiritual que Jesus endereçou até nós. Que Ele nos abençoe a todos nós, agora e sempre. Boa noite. Boa noite. E assim seja. Boa noite.